Imagine uma empresa do setor imobiliário, tradicional, conservadora, com mais de 2 décadas de existência. Um nome irrelevante na Bolsa de Tóquio, cujas ações mal se moviam mesmo nos tempos de euforia. E então, em questão de meses, ela surpreende o mercado. Suas ações se multiplicam em mais de 8.800%. Fundos começam a mencioná-la em relatórios internos, investidores se perguntam se isso é uma bolha ou prenúncio de uma nova tese. O curioso, ela não lançou um novo hotel, não comprou terrenos valiosos e também não criou nenhum aplicativo milagroso. Em vez disso, ela tomou uma decisão controversa: abandonar o modelo de negócio convencional. E hoje está sendo vista por muitos como um movimento estratégico brilhante. O que muitos ainda não entenderam é que por trás dessa jogada existe uma estratégia replicável, que pequenos investidores e até donos de imóveis podem aplicar de forma parecida. Ela pode ser o começo de uma nova forma de investir e de pensar sobre imóveis. Olá, seja bem-vindo ao canal Criador Sagaz. Quem fala com você é o Sagaz. Neste canal, você encontra insights de livros e teses com temas econômicos e filosóficos, aplicados no nosso cotidiano. E antes de começar, eu quero deixar 2 recados rapidamente. O primeiro é que eu fiz um documentário demonstrando o que está acontecendo no Brasil e o que você deveria fazer para se preparar para esse futuro que está próximo de acontecer. O link está na descrição, é só você clicar, o documentário é gratuito. Também eu coloquei outro link, que é de um outro vídeo, que eu explico como utilizar um cartão cripto no seu cotidiano. Nesse vídeo, eu explico passo a passo de como utilizar esse cartão sem depender de instituições financeiras brasileiras, fazendo com que você possa usar no seu cotidiano Bitcoin, ou stablecoins, ou criptos. Agora voltando para o vídeo, a Metaplanet nasceu no Japão há mais de 20 anos. Durante boa parte da sua existência foi apenas uma empresa do setor hoteleiro com atuação local, faturamento modesto e pouca ou nenhuma visibilidade fora do arquipélago. Sua operação era simples: gerenciar pequenos hotéis urbanos, voltados principalmente para executivos, turistas e clientes de curta estadia, algo muito comum em cidades como Tóquio, Osaka e Fukuoka. O mercado era competitivo, os lucros apertados. A empresa sobrevivia, mas não crescia. Suas ações eram negligenciadas pelo mercado, com baixa liquidez, pouca cobertura de analistas e um volume de negociação quase simbólico. Para investidores institucionais, a Metaplanet era invisível, para o investidor comum, irrelevante. E então, tudo começou a mudar. Em 2023, sem alarde, a Metaplanet começou a adotar uma nova política interna: comprar Bitcoin e armazenar em caixa. A justificativa? Uma combinação de fatores: desvalorização do iene japonês frente ao dólar, rendimento negativo de aplicações locais e uma percepção cada vez mais forte de que o modelo fiduciário tradicional estava se esgotando. Mas a empresa não parou por aí. Em 2024 e 2025, acelerou suas compras. Parte dos lucros operacionais foi convertido em Bitcoin. Algumas pequenas vendas de ativos foram feitas e o caixa passou a ser majoritariamente alocado em Bitcoin. E o resultado, o balanço da empresa começou a se parecer cada vez mais com a de uma holding exposta a Bitcoin, como a famosa MicroStrategy dos Estados Unidos. Mas havia uma diferença fundamental: a Metaplanet estava misturando Bitcoin com tijolo, ou seja, ela não se tornou apenas uma empresa que comprava cripto. Ela começou a usar ativos imobiliários e fluxos operacionais reais para ampliar sua exposição ao ativo digital mais escasso do planeta. Em 2025, a virada se tornou oficial. A Metaplanet anunciou o projeto The Bitcoin Hotel, uma bandeira inédita no Japão. A ideia era simples e ao mesmo tempo ousada: criar uma linha de hotéis que operariam como unidades de geração de caixa, mas com um modelo estratégico baseado em receber pagamentos em bitcoins, oferecer serviços para a comunidade cripto, eventos, conferências, meetups, alocar parte dos lucros diretamente em bitcoin e, principalmente, atrair investidores e clientes que queriam se hospedar ou investir em valores ligados ao bitcoin. Isso não era só um rebranding, era o nascimento de uma nova tese: a fusão entre o mercado imobiliário e o Bitcoin. Na prática, cada hotel da Metaplanet se tornava uma espécie de mina de caixa real para transformar fiat em Bitcoin e alimentar um projeto de longo prazo com uma meta muito clara:
a meta de 210 mil bitcoins até 2027. É isso mesmo, a Meta Planet divulgou publicamente sua ambição, acumular 210 mil bitcoins até 2027. O número, obviamente, não foi escolhido por acaso. 210 mil é exatamente a quantidade de blocos minerados em cada ciclo de halving, 4 anos, segundo o protocolo original do Bitcoin. Em outras palavras, a empresa queria marcar posição como a principal corporação detentora de Bitcoin da Ásia, buscando simbolicamente um marco que une a tecnologia à escassez. E o mercado reagiu. As ações da Metaplanet, que antes eram ignoradas, dispararam. Investidores começaram a enxergar nela um veículo de exposição indireta ao Bitcoin, mas com diferenciais reais: imóveis físicos, receita operacional e um plano de expansão cripto-imobiliária. Para muita gente, ver uma ação multiplicar por mais de 8.800% soa como sorte e especulação, talvez até manipulação. Mas o caso da Metaplanet é, na verdade, um exercício de engenharia financeira muito bem executado. Em vez de se endividar agressivamente, como a americana MicroStrategy, que tomou bilhões de dólares em dívidas conversíveis para comprar Bitcoin, a Metaplanet escolheu outro caminho: levantar capital vendendo participação acionária, através de emissões sucessivas de ações e warrants, opções de compra futura. A empresa tem usado sua própria valorização para captar recursos no mercado e converter esse capital diretamente em mais bitcoins. Em outras palavras, ela vende ações quando o mercado está animado e, com esse caixa, acumula ainda mais bitcoin. Isso cria um efeito curioso. Quanto mais o preço das ações sobe, mais ela pode captar. Quanto mais capta, mais bitcoin compra. Quanto mais bitcoin tem no balanço, mais investidores se interessam. E quanto mais investidores compram ações, mais o preço sobe. É um ciclo de retroalimentação especulativo, mas com lastro real. Como o investidor tem lastro, isso muda tudo. Uma das grandes críticas à empresa especulativa é a falta de lastro. Mas no caso da Metaplanet, o investidor está comprando ações de uma empresa que possui Bitcoin em caixa e imóveis físicos em operação. Isso gera uma camada interessante de segurança. Em caso de liquidação ou venda de ativos, o investidor, teoricamente, estaria exposto a ativos tangíveis e escassos. O que torna isso ainda mais interessante é o seguinte: se a empresa tiver mais Bitcoin por ação em caixa do que a cotação da ação representa, o mercado começa a ver um desconto. Isso atrai mais compras e valoriza o papel. E se ela conseguir captar mais capital do que o valor de mercado atual de seus bitcoins, ela reinveste em novos bitcoins ou, mesmo, expande sua operação hoteleira sob a mesma lógica. O investidor, nesse cenário, não está apenas se expondo ao Bitcoin, ele está se expondo a algo mais potente: a expectativa futura de valorização do ativo, mais o efeito de escassez das ações, mais a expansão do modelo. E o resultado é: se o Bitcoin sobe, a ação sobe. Mas se o mercado acredita que a empresa vai continuar comprando Bitcoin, ela pode subir ainda mais que o próprio Bitcoin. Uma espécie de alavancagem indireta, sem precisar usar dívida. Mas tudo tem um custo: a troca entre custódia e potencial de lucro. Agora aqui vai o ponto que pouca gente comenta, mas que você precisa entender se quiser investir com consciência. Ao investir na Metaplanet, você não possui os bitcoins, você está abrindo mão da autocustódia, o direito exclusivo e intransferível de guardar seu próprio Bitcoin, em troca de um veículo com potencial de valorização maior. É como se você dissesse: prefiro surfar o crescimento de uma empresa exposta ao Bitcoin, com imóveis e uma estratégia escalável, do que apenas segurar o ativo em carteira. Para alguns isso é inteligente, para outros é perigoso. Afinal, o Bitcoin é o único ativo que pode ser 100% seu, incensurável e inconfiscável. Ao investir em ações, você volta para o jogo da confiança, confiar na empresa, nos executivos, nas auditorias, nas decisões. Mas essa é a escolha que o investidor moderno precisa aprender a fazer. Troco liberdade por multiplicação ou abro mão da performance em troca de soberania? Se você acompanha o mercado cripto há algum tempo, com certeza já ouviu falar na MicroStrategy, né? Mas se ainda não viu o outro vídeo aqui no canal em que falo sobre ela,
Deixa eu resumir para você. A MicroStrategy era uma empresa de software empresarial dos Estados Unidos com uma receita estável, mas longe de estar no centro das atenções. Até que em 2020, seu CEO, Michael Saylor, tomou uma decisão radical: converter o caixa da empresa em Bitcoin. E não parou aí, ele foi além. Ele começou a tomar empréstimos bilionários no mercado, muitas vezes com taxas mínimas, e usou dívidas conversíveis, que são títulos que podem virar ações para captar ainda mais capital. Tudo isso para comprar mais e mais Bitcoin. A MicroStrategy se transformou numa espécie de ETF corporativo de Bitcoin. Seus fundamentos de software passaram a ser ignorados. O que movia a ação era a quantidade de Bitcoin no balanço, a expectativa futura de novas compras e a confiança do mercado na visão de Saylor. Agora olha só como a história se repete, mas com variações interessantes. A Metaplanet, de outro lado do mundo, passou por um processo muito parecido. É uma empresa tradicional, modelo de negócio estável, mas limitado, e uma virada de chave ao enxergar o Bitcoin como ativo estratégico. Só que ao invés de usar dívida, como fez a MicroStrategy, ela usou o caminho mais conservador e paradoxalmente mais seguro: emissão de ações e warrants. Ou seja, ela não se endividou, ela diluiu. Pode parecer simples, mas isso muda tudo. A Metaplanet não tem passivos explosivos no balanço. Ela tem mais liberdade operacional e pode usar a própria valorização de suas ações como combustível para continuar o ciclo. E o mais importante, enquanto a MicroStrategy é uma proxy de Bitcoin mais software, a Metaplanet está virando uma proxy de Bitcoin mais imóveis, mais turismo, mais experiências. Isso a coloca em uma posição totalmente nova dentro do ecossistema. Por isso as ações explodiram e o mercado começou a acordar. Quando os investidores japoneses e depois os estrangeiros perceberam o que estava acontecendo, as ações da Metaplanet começaram a sair de um volume morto para um dos papéis mais performáticos do mundo. De um negócio sem graça, ela virou uma das formas mais alavancadas e legítimas de se expor ao Bitcoin, com a segurança de estar atrelada a imóveis físicos, operações reais e um mercado, um imobiliário, que nunca deixa de ter demanda. Se você olhar para o gráfico, a curva de valorização da Metaplanet lembra muito o início da trajetória da própria MicroStrategy, mas talvez com menos riscos e mais espaço para inovação. Até aqui a gente falou de uma empresa japonesa que saiu do anonimato e está chocando o mercado com uma estratégia ousada. Mas vamos trazer isso para o mundo real, para o seu mundo, porque no fim das contas o que importa é o que dá para aprender com isso. E a primeira coisa é: se grandes empresas estão deixando de ser empresas operacionais para se tornarem caixas fortes de Bitcoin, por que será que elas estão fazendo isso? Será que estão vendo algo que o investidor comum ainda não entendeu? Perceba o movimento. A MicroStrategy virou um ETF de Bitcoin corporativo. A Metaplanet está se tornando um ETF de Bitcoin com lastro imobiliário. Isso mostra que a narrativa mudou. Antes, empresa era lucro, fluxo de caixa, produto, receita. Agora, para certos papéis, principalmente os que se conectam ao ecossistema do Bitcoin, o que importa é qual ativo está sendo acumulado, como ele está sendo guardado e o quanto ele pode valorizar no tempo. Isso significa que até o conceito de empresa está sendo redefinido. Se você entendeu a jogada da Metaplanet, talvez esteja se perguntando: tá, mas como eu, como pessoa física, replico algo parecido? E é aí que a coisa começa a ficar interessante. Porque esse modelo de capturar ativos escassos, como o Bitcoin, não precisa ser feito só em bolsa de valores ou com ações tradicionais. A gente já está vendo surgir formas tokenizadas de fazer isso. E agora vem o ponto-chave do vídeo. Se empresas estão virando o ETF de Bitcoin, por que você não pode fazer o mesmo com imóveis? Já imaginou pegar um imóvel, frações digitais dele, colocar lastro em Bitcoin e oferecer isso ao mercado com liquidez instantânea via blockchain? É o que o mercado está chamando de REIT tokenizado. Um fundo imobiliário, só que descentralizado, fracionado, acessível a qualquer pessoa com uma wallet. O potencial disso é tão grande quanto o que a gente viu com a Metaplanet. E o melhor, não depende de aprovação de grandes bolsas ou burocracia tradicional. É o próximo passo dessa revolução. Se esse assunto te instigou, no próximo vídeo eu vou te mostrar como funcionam os REITs tokenizados, os riscos, as oportunidades e principalmente como qualquer pessoa pode se posicionar cedo nesse novo mercado. A Metaplanet está fazendo isso do topo de um arranha-céu em Tóquio. E você
pode fazer da sua casa. Então esse foi mais um vídeo no canal Criador Sagaz. Lembrando que todos os links que eu mencionei nesse vídeo, tanto do documentário quanto da aula explicando como utilizar um cartão pré-pago cripto, acesso aos canais de resumos, conteúdos complementares, grupo do Telegram para você não perder nenhuma atualização dos canais da Hub Sagaz, você encontra na descrição desse vídeo. Te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.